A existência de pessoas vivendo em situação de rua é um dos problemas dos grandes centros urbanos. A situação já é tão comum que tornou-se invisível ao olhar de muitos. Todos os dias, milhares de pessoas, em meio à correria cotidiana, passam pelas ruas das grandes cidades sem perceberem a realidade daqueles que fazem delas sua moradia. Em Londrina, estima-se que existam cerca de 253 pessoas vivendo em situação de rua. O medo e a desinformação de grande parte da população contribuem para a permanência do problema. O senhor é abordado por uma pessoa em situação de rua. Qual a sua atitude? Nunca parar. Por quê? A gente sai assim, não, já passou da idade, então não tem que ficar comprando, pegando nada, cartão, essas coisas, então normalmente a gente não para. Quando você é abordado por uma pessoa em situação de rua, qual a sua atitude? Geralmente eu não paro, né? Eu continuo andando, né? Não... Por quê? A gente sempre se preocupa, né? Não sabe quem que é, se é alguma pessoa idônea ou não, né? Você conhece algum programa de auxílio a essas pessoas? Não. Qual a sua reação diante da abordagem de uma pessoa em situação de rua? Olha, a gente tem que ter um certo cuidado, porque ela ser uma pessoa de rua não significa que é um bandido, né? Então a gente sempre tem que tratar com respeito, educação, um certo cuidado, né, para não correr o risco, mas sempre com respeito e educação. Qual você acha que seria a melhor solução para resolver o problema dessas pessoas? Eu acredito que parte da educação de base, né? O governo deveria investir mais em educação de base e emprego, geração de emprego. Nossa cidade tem muito poucas indústrias e eu acho que o atrativo, a prefeitura conseguir trazer mais indústrias para cá, geraria mais empregos, melhoraria a renda da população e isso vai refletir automaticamente aí na economia da cidade e na melhoria de vida das pessoas, especialmente a classe mais baixa. Você conhece aqui em Londrina ou em algum outro lugar algum programa que auxilia as pessoas nessa situação? Eu conheço, até tem uma amiga que trabalha lá, o Sinal Verde, né? Eles tratam crianças e adolescentes, eles recolhem da rua, levam, dão abrigo, comida, roupa, né? Em Londrina, um dos mecanismos que auxiliam pessoas em situação de rua é o programa Sinal Verde, que atende em média cerca de 700 pessoas por mês. Quais os mecanismos de ação do programa Sinal Verde? Sinal Verde, a gente tem uma equipe formada pela abordagem de rua, que são 18 auxiliares educativos que trabalham abordando as pessoas na situação de rua. O trabalho deles, na verdade, é o convencimento, num primeiro momento, dessas pessoas a aceitarem algum atendimento. Eles aceitando o atendimento, a abordagem encaminha essas pessoas para a sede, aqui. Aqui na sede nós temos o projeto de atendimento de adultos, né, que é um assistente, são 3 assistentes sociais, essa é a nossa porta de entrada aqui dentro da sede. São 3 assistentes sociais que fazem aí a primeira triagem dessas pessoas, levantamento de dados familiares, da situação, por que está aqui em Londrina, se não são de Londrina, o que aconteceu para estar nessa situação. E eles vão tentando sistematizar o atendimento dessas pessoas, quer dizer, trazê-las mais vezes para o atendimento, até que se consiga ou fazer retorno familiar, ou colocar em abrigo, e ao mesmo tempo eles vão direcionando para o atendimento de bolsa, que é um outro subprojeto que a gente tem aqui dentro, que é um subprojeto que ele oferece um valor de R$100 mensal para as pessoas que, vamos dizer, que elas estão em superação da situação de rua. Elas são colocadas nesse projeto da Bolsa com a perspectiva, primeiro, de sair da rua, aceitar um abrigamento e, com o passar do tempo, acompanhamento de psicologia e do serviço social para superar a situação de abrigo. Então, a gente tem 2 momentos de superação para os moradores de rua. Primeiro é superar a situação de rua e depois é superar a situação de abrigo. Que, na verdade, todo o trabalho que a gente faz é de resgatar a autonomia dessas pessoas, né? Principalmente porque muitos deles têm profissão. Existe alguma área aqui específica em Londrina que a gente pode dizer que a concentração de pessoas em situação de risco é maior? Em situação de rua, perdão, é maior? Hoje a situação os pontos de maior gravidade que a gente tem, não tanto em relação ao número de pessoas na situação de rua, mas é pela gravidade que apresentam as pessoas que estão ali. Aqui na região da 10 de dezembro, perto da rodoviária, e ali é Teodoro Vitorelli.
Então, não dá para dizer para você que é o maior número de pessoas ficando ali, mas é a gravidade pelo uso abusivo de crack. A coordenadora Lucinéia Ribeiro ressalta também a importância da participação da comunidade para a solução do problema e fala sobre o relançamento da campanha Não Dê Esmolas, Dê Oportunidade. Hoje o que a gente chama de esmola é um desserviço, né? Se você imaginar que é com essa contribuição que as pessoas permanecem ali, então, ao mesmo tempo que a sociedade diz, olha, a assistência social precisa fazer alguma coisa para tirar essas pessoas dali, elas também trabalham para manter as pessoas ali. Então, a gente tenta fazer um trabalho para trazer as pessoas para a instituição. Elas têm todo um movimento de não conseguir permanecer muito, só que à medida que elas retornam e a sociedade continua dando alguma coisa, é ali que elas vão permanecer. É muito mais interessante permanecer na rua com aquilo que a sociedade dá, ainda que seja pouco, mas com uma certa liberdade que as pessoas entendem que tem ali na rua, do que ficar dentro de uma instituição só pelo alimento, pelo espaço de proteção que tem. Né? As pessoas não trocam isso, não trocam a rua pelas coisas que a instituição oferece. Então, acho que, para a gente, quando a gente pensa na questão da esmola, é frisar muito isso. A esmola, hoje, ela serve para fazer as pessoas ficarem na situação de rua. Ela não é mais uma caridade. Hoje ela não tem mais esse objetivo. Até porque hoje a vulnerabilidade vai além dessa questão da renda, que é a que a Lucinéia está falando, né? Que antigamente tinha essa questão da renda, você dá para o pobre, que não tinha o que comer, e hoje não, hoje as vulnerabilidades são outras, a questão do uso de droga, né? Então, a esmola, na verdade, ela está contribuindo para que essa pessoa permaneça em situação de rua, que isso é muito grave, né? Então, na verdade, essa campanha ela é feita todo ano, no sentido de conscientizar a comunidade do nosso trabalho, né? Que a gente faz o trabalho e a comunidade vai lá e desfaz o trabalho, que é isso que a Lucinéia fala, né? O desserviço, né?